TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E nós hoje estamos recebendo o professor Ailton Ângelo, professor Tom de Educação Física. É muito querido, inclusive, em toda a comunidade mogi-cruzense. Prazer em tê-lo aqui, Tom. Prazer. Eu gostaria que você caracterizasse para a gente o profissional de educação física. Traça um breve histórico dele de hoje, no mercado de hoje. O profissional de educação física, com essa denominação hoje, ela iniciou em 1998 com a criação do Conselho Federal de Educação Física, né? Então, o profissional de educação física hoje ele tem duas variantes, né, que é o bacharelado e a licenciatura. É diferente da minha época, quando eu comecei, onde era professor de educação física. Hoje, como existem atuações diferentes do profissional de educação física, então o Conselho Regional, o Conselho Federal é que supervisiona essas ações de cada professor ou que a gente chama de profissional de educação física nos dias de hoje. O que o bacharel de educação física faz e o que o formado com a laurea de licenciatura faz? O bacharel ele atua em treinamentos, portanto, equipes, academias, né? E também em clubes, são as funções dele. O bacharel ele trabalha com treinamentos e o licenciando trabalha nas escolas. Treinamento é resultado. E um técnico de futebol? O técnico de futebol, quando criou-se o CREF, eles tinham, comprovando que ele tinha atuação constante na área, ele tinha um período para se atualizar e para trabalhar. Hoje, ainda pode ser que encontre alguns não formados em escolas, mas que tenha esse direito adquirido. Mas, na verdade, hoje, todos têm que ter o conselho. Então, a gente começa a perceber que os técnicos hoje têm os seus cursos, tem a maioria já vindo de uma formação acadêmica, né? E eles têm que ter essa responsabilidade, né? Então, é diferente. O profissional de educação física como treinador ou técnico ou profissional trabalhando de academia do professor de educação física que trabalha na formação do jovem. E a educação física, como ela funciona na área da saúde? Na área da saúde, ela adquiriu um grande espaço, né? Por quê? Porque hoje a gente encontra vários postos de saúde, onde a gente encontra profissionais trabalhando na caminhada do idoso, na atividade física dessas pessoas necessitadas dessas atividades, nas academias da terceira idade, né? A gente vê também nas cidades, hoje a maioria das cidades tem a sua academia da terceira idade. Então, nos crescimentos maiores para a sociedade, foi essa preocupação com os idosos, né? Dentro desse parâmetro, o objetivo é levar, então, a atividade orientada a essa população que antigamente era mais afastada das orientações. O profissional de educação física, então, ele se confunde com fisioterapeuta? Não. Se a gente pegar na íntegra, o profissional de educação física, ele desenvolve um trabalho, vamos imaginar assim, na parte motora, na parte da orientação, enquanto que o fisioterapeuta, ele trata os acidentes, ou os acontecimentos, ou as contraturas musculares nessa área. Mas ele também, hoje, o profissional da fisioterapia, ele tem muito mais amplitude na atuação dele do que no início. Hoje ele realmente
se confunde, né? Não é que se confunde, se une o médico, o fisioterapeuta, o atleta e o cidadão. Porque um depende do outro. Um momento de cada um agir. E o personal trainer? O personal trainer, boa pergunta. O personal trainer é aquele que é específico para um indivíduo. Ou para na verdade, um pequeno grupo. Mas, na verdade, ele age na individualidade. Ele é um personal. Eu contrato um profissional de educação física para desenvolver um trabalho comigo. O profissional de educação física, quais as diferenças da atuação dele? Por exemplo, com um grupo de jovens, com um grupo de terceira idade e com um grupo de quinta idade? Então, com essa criação dessas novas modalidades do profissional, então existe a especificidade. Antes, no meu tempo, a gente se formava em professor de educação física e atuava em todas as áreas. Era geral. Era amplitude geral. Hoje eu sou profissional de educação física, sou técnico de atletismo, tenho outro numeral, né? Porque a minha atuação é na área de atletismo e leciono futebol e atletismo na universidade. Então, a amplitude, né? Hoje a gente tem que ter o pós-graduação. Por isso tem pós-graduação, que está envolvido mestrado, doutorado. Então, deixou de ser uma pessoa mais simples para ser uma pessoa complexa dentro da cultura, que não se pode deixar de conhecer hoje todas as novidades da área, tanto da saúde como do esporte e da educação física. Tem que ser mais ou menos um profissional com um espectro amplo de conhecimento. Ele tem que ter um espectro amplo, conhecimento de várias áreas, como a medicina, hoje trabalha muito em cima da fisiologia. Hoje, por exemplo, um clube de futebol não contrata um professor de educação física. Ele contrata um profissional, um fisiologista do esporte, para poder cuidar de atletas de alto nível, mas ele não deixa de ter a formação de profissional de educação física. Aí, se você está preocupado com o seu condicionamento físico, dos seus filhos, da sua escola, do seu grupo, da sua academia, certo? Entre em contato com o professor Tom, vocês vão gostar. Entre em contato aqui com o Simpro. Simpro, que fica na Rua Carmela Dutra 147, no Jardim Esplanada. Ligue para cá, 11 4799 7066. Ou mande um e-mail, simpromogi@uol.com.br. A gente volta em instantes. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi, das Cruzes e região, e hoje recebendo o professor Ailton Ângelo, falando sobre educação física e as suas várias ramificações. Professor Tom, gostaria que o senhor caracterizasse para a gente atividade física orientada e não orientada. Então, a gente divide essa em duas partes. Por quê? Atividade física orientada é quando eu tenho uma orientação de um profissional de educação física, eu tenho as aulas de educação física, né? Então eu tenho uma pessoa que me acompanha. E as atividades físicas não orientadas, e que cresceu muito hoje, vou dar um exemplo, corrida de rua. Corrida de rua é uma atividade física que muitas pessoas
saem correndo, saem em grupos, saem individualmente, porque é o boom realmente do que aconteceu no esporte. Modismo. Né? Modismo. E, às vezes, a gente vai encontrar, eu como assisto bastante essas corridas, né, a gente percebe que muitos não têm orientações, só no visualizar a forma de pisar, na inclinação do tronco, na mecânica dos braços, a gente percebe as dificuldades de articulação, a gente percebe que não tem orientação. Então, correr é um ato motor natural. Por exemplo, se a gente imaginar lá no antepassado, a gente sabe que os índios, por exemplo, eram nômades. E eles caminhavam, acabava não produzindo mais aquela terra, ele caminhava, viajava a pé e mudava e andava quilômetros, né? Então, ele tinha uma atividade física natural. Então, essa é a atividade física natural. Agora, correr é um ato motor que demanda muita energia. Precisa ver a temperatura, se ela é baixa, se é uma temperatura elevada, quanto eu tenho que ingerir de eletrolíticos, não é? Quanto eu vou repor daquilo que eu perdi, a frequência cardíaca que eu estou correndo, se eu estou no limite, eu estou num estado aeróbico, anaeróbico, que a gente pode comentar sobre isso depois, o que é um, o que é outro, e também o equipamento, né? Então, para se correr 10, 15 quilômetros, aparentemente é uma coisa simples, porque quando eu corro sem um objetivo, mas sim para terminar o percurso. Mas dentro desse patamar a gente pode sofrer algumas consequências graves. É isso que eu queria perguntar. Quais as consequências para esses fundistas de final de semana? A gente sabe que o correr, quando a gente fala da corrida, a gente já fala que a corrida é uma sucessão de saltos. É diferente da marcha, do caminhar. Então, o impacto na coluna, nas articulações de joelho, eles são marcantes. Com o passar do tempo, dos dias, né, isso vai provocando algumas lesões musculares e, inclusive, ósseas, né, nas articulações. Então, a orientação, a forma de pisar, deve-se ter uma orientação correta. Mas a gente vê campeões aí nas corridas de rua que, se fosse meio treinado, poderia produzir muito melhor tempo, muito melhor resultado. Qual a diferença de um corredor americano, brasileiro e os africanos, realmente, que eles ganham todas as corridas de São Silvestre, etc. Eles têm uma desdiferenciação física? Isso, a gente percebe e a gente tem lido e ouvido, né, as reportagens também, que é o perfil físico, né, o perfil físico. O africano, ele pode perceber que ele é aquele indivíduo popularmente chamado canelinha fina, né, mas é um tendão muito forte, né? Então, isso é genético? Isso é genético. A genética a gente não altera. Ao passo que os americanos, eles já têm uma tendência, o negro americano principalmente, eles são explosivos, diferente dos fundistas da África, né? Então, a gente vê que são estudos realizados e isso não chega ainda ao patamar final. A cada ano, a cada pesquisa se descobre coisas novas, mas a gente percebe que existe diferença. A explosão, né, um Bolt, por exemplo, houve um comentário há pouco tempo que na região ali da Jamaica, a maioria da garotada é explosiva. Então ali é genético, né, aqueles países ali próximos. Então a gente tem ali uma tendência a sair bastante velocistas daquela região. E eles têm os ídolos. É diferente do Brasil, que o ídolo também traz praticantes, um número maior de praticantes. No Brasil a gente tem praticamente ídolos, jogadores de futebol. Não sei se o nosso futebol está tão bom assim, mas eu, como também professor da área, né, acho que nossos melhores estão indo embora
e vão ficando aqui. Mudou muito o perfil do jogo de futebol, né? Então é muito mais pegado, muito mais contusões, muito mais chororô, e assim as coisas vão mudando. Então no mundo a gente percebe que, por exemplo, qual a estatura do brasileiro, né? Então a gente pega os russos, os alemães, a gente já tem um perfil de estatura bem maior que os nossos, né? Nós estamos melhorando nessa parte, que são trabalhos e alimentações e trabalhos realizados diferentes, né? A cada ano coisas novas. A genética e a descoberta da genética, né? Quem é para cada atividade. Por exemplo, eu, 1,68, não vou saltar 2,20 metros de altura, onde o recorde do mundo é 2,45. Tá certo. Masculino. Aí, se você tiver alguma dúvida a respeito de educação física e como isso influencia em toda a educação, entre em contato conosco aqui no Simpro. Simpro, na rua Carmela Dutra, 147, ou então pelo telefone 11 4799 7066, ou mande um e-mail ou entre no site do Simpro, www.simpromogi.org.br. A gente volta em instantes. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi de volta hoje, recebendo o professor Ailton Ângelo, de Educação Física, falando sobre o que agrega a educação física. Muito interessante. Professor Tom, qual a importância direta dos exercícios aeróbicos e anaeróbicos? A diferença entre aeróbicos e anaeróbicos constitui na intensidade. Exercícios aeróbicos, a gente pode dizer que são exercícios de longa duração ou média duração, mas de baixa ou média intensidade. E, ao contrário, exercícios aeróbicos são os exercícios de curta duração, mas de grande intensidade. Então, quando eu falei dos 100 metros, ele é um exercício, uma prática anaeróbia, que vai até os 800 metros, falando pelo atletismo, que dura aí uma média de, hoje o recorde do mundo está próximo de abaixo de 1,45, a gente sabe que exercícios anaeróbicos abaixo de 3 minutos são de grande intensidade e requer muita potência. E com relação à orientação aos professores em geral, orientações técnicas e essas atividades, a fim de que se incremente a educação de uma forma geral? Unindo o que a gente estava falando a esse assunto, né, a gente sabe que, além dessas atividades naturais, que é o correr, saltar, arremessar, a gente tem atividades gerais, né? E o professor em geral, isso é falar com meus colegas de sala de aula, que sejam de outras matérias, provavelmente eles têm uma grande parte, não pratica atividade física. Ele vai para a aula, fica sentado ou escrevendo no quadro negro, e quando ele vai para casa ele já está estressado. E o professor, além de trabalhar na escola, ele tem que cumprir outras tarefas escolares. Então isso leva o indivíduo a ter desânimo para a prática da atividade física. Como também a gente percebe que uns trocam esse final de semana ou um dia da semana por um jogo de futebol, para melhorar o condicionamento. Na verdade, quando ele deixa de fazer atividade física orientada, mas vai para uma atividade física de lazer, é importante também,
muito importante. Só que se após o lazer vier aquela reunião entre os amigos na cerveja, praticamente as coisas as atividades ficam comprometidas. As atividades de alteroscopo e lançamento de ponta de cigarro. Melhorou o quê? Melhorou o psíquico dele, né? Porque ele está feliz. Como também a gente sabe hoje que as pessoas idosas, emendando esse caminho aí, as pessoas idosas... Então, voltando, o professor deveria procurar uma forma de melhorar o seu condicionamento. Ou, naturalmente, que é através da caminhada, corridas lentas, né? E até tem projetos nas escolas, né? Aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, as crianças têm um projeto que é o PELC, né? Mas tem as academias da terceira idade e tem encontros, juntaram um grupo de professores, amigos e família e caminhar nas praças, correr lentamente, buscar uma ajuda. E na própria escola tem um professor de educação física. Cobrar desse professor, faz um projetinho para a gente, ou fica um dia com a gente e nos orienta a gente, porque a gente querendo melhorar, né, o nosso condicionamento, que é fundamental essa participação do profissional a ser tá inserido no grupo de professores. Normalmente o professor de educação física ele era afastado, né? Por quê? Porque afastado porque ele vinha, dava sua aula, se tivesse reunião, o professor ficava com os alunos no pátio, e ele não participava do colegiado. Hoje a gente tem que participar desse colegiado e tem que exigir, eu quero ir para a reunião pedagógica, porque ele tem informações a dar, né, para um aluno que precisa atividade física, um aluno mais ativo. Então, conversar com os pais, verificar o crescimento, desenvolvimento motor, isso seria realmente, pode-se julgar que seja impossível. Não é impossível, é só o professor ter o prazer de se envolver nessa comunidade acadêmica e orientar os professores, né? Utilizar a água o professor fala muito, né? O professor escreve com uma mão só, então ele trabalha um lado só, ele senta, quando ele vai escrever, corrigir prova, postura do tronco, do pescoço. Então a atividade física pode ser inserida dessa forma no auxílio ao profissional que está trabalhando com esses jovens formando. Porque o professor, quando vai à aula, ele se dedica com o próximo, mas esquece dele. E ele não recebe, às vezes, aquele carinho que ele merecia. Num próximo programa, eu gostaria de discorrer um pouco mais exaustivamente a respeito dos jogadores de futebol brasileiros e dos atletas brasileiros da equipe de vôlei, de basquete, tênis de mesa, judô, karatê, etc. E que só fizesse uma avaliação de cada um. A gente vai fazer isso num próximo programa. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Gostei demais de conversar consigo. E se você que nos assiste agora tem alguma pergunta ao professor Tom, mande a sua pergunta aqui para o Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, no e-mail simpromogi@uol.com.br ou então simpromogi.org.br ou ligue. DDD é 11 4799 7066 ou 4799 1106. Semana que vem tem mais. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e Região, trabalhando por você.